Porque Deus permite que exista a miséria e a riqueza. E o que podemos fazer para mudar a realidade social? Eu sou Adriana Nogueira. Hoje nós vamos tentar compreender melhor as provas da riqueza e da pobreza. Esta é a Casa da Fraternidade na sua casa, trazendo o Evangelho segundo a doutrina espírita. E a nossa mensagem hoje vem nos falar sobre a caridade. E é uma mensagem muito pertinente ao assunto que vamos estudar hoje. Ao ouvirem essa palavra, muitos podem de imediato associar a doações materiais, mas devem ampliar seu conhecimento, uma vez que só ele seria limitado. Afinal, como podemos realizar a caridade para aqueles que não têm necessidades materiais? Jesus aprovou essa virtude como aquela que precisaríamos para sermos felizes. A caridade é a união de várias virtudes e nos ajuda a crescer tendo como base o amor ao próximo e a si mesmo. Lembremos o quanto precisamos entender a caridade. Ao ouvirem essa palavra, muitos podem de imediato associar doações materiais. Mas devemos ampliar o nosso conhecimento, uma vez que só ele seria limitado. Afinal, como podemos realizar a caridade para aqueles que não têm necessidades materiais? Jesus apontou essa virtude como aquela que precisaríamos para sermos felizes. A caridade é a reunião de várias virtudes, que nos ajuda a crescer, tendo como base o amor ao próximo e a si mesmo. Lembremos o quanto precisamos entender a caridade e torná-la sempre presente em nossas ações. Aprendamos, através dessa virtude, o olhar com amor ao próximo e perceber o quanto podemos ser melhores quando o bem é a nossa escolha. Da nossa amiga Olga. Vamos fazer a nossa prece de hoje, estimados irmãos e irmãs. Vamos fechar os nossos olhos, vamos deixar que a luz divina adentre o nosso ser. Vamos sentir a pulsação do nosso coração, o ar que entra em nossas narinas, renovando a centelha de vida que há em nós. Vamos pedir a Jesus divino e amado Mestre que nos auxilie no carregar de nossos fardos, no realizar de nossas provas. Seja ela pobreza ou riqueza, que sejamos fiéis às leis divinas no exercício de nossas provas, de nossos obstáculos, que servem, que têm o objetivo de nos purificar, de nos modelar, de nos fazer crescer sempre mais nos caminhos e nas escolhas espirituais. Que assim seja. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vem do capítulo 16, o item 7, e vai nos falar sobre as provas da riqueza e da fortuna. E o Evangelho nos diz assim: se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito? Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamentos que repugnam a razão? A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos e tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o adotaram, aqueles que o ajudaram.
e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tentar-se um meio de salvação nas mãos daquele que sabem se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde, se são empregados a propósitos e com discernimento. Quando Jesus diz ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, acreditava-se quite, porque tinha observado certos mandamentos, e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr à descoberta o fundo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeito, honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso. Honrar teu pai e tua mãe não tinha a verdadeira caridade. Mas o jovem não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio máximo. Fora da caridade não há salvação. Segue-se esse item, que é um pouco mais demorado, e vamos à nossa reflexão do dia. Então, segundo Kardec, o que se deve entender dessa passagem não é que seja impossível um rico entrar no reino do céu. Se assim fosse, Deus teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento fatídico à perdição. Mas deve-se entender que é difícil, porém não é impossível uma pessoa que possua bens entrar na glória de Deus, no reino da perfeição. E por quê? Porque a riqueza gera tantas controvérsias comparado aos princípios, da doutrina cristã. Porque, meus queridos irmãos, a riqueza, ela gera tentações, ela exerce um fascínio sobre as pessoas, ela potencializa aquilo que nós temos de não tão bons nos nossos sentimentos, nas nossas ações. Ou seja, ela potencializa o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ganância, a sedução pelo poder, pelo status. E a riqueza, ela constitui um forte laço que nos prende o ser humano aqui ao plano material, às coisas da terra. E nós deixamos de nos preocupar com as coisas do espírito. Então a riqueza, ela constitui uma prova muito delicada, muito arriscada para o espírito, podendo ser ainda mais perigosa do que a prova da pobreza. E Kardec, ele exemplifica nos dizendo que a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. E a pobreza é para aqueles que passam, pelo esse estágio da pobreza, a prova da paciência e da resignação. Entendemos que a prova da riqueza, ela traz altos riscos, altos enfrentamentos para o nosso espírito. E quando Jesus disse ao jovem rico que ele se desfizesse de todos os seus bens, é lógico que ele não estava condicionando a salvação, a boa notícia de que ele era portador, ao despojamento total dos bens. Ele estava sugerindo que o apego aos bens não se constituísse um obstáculo para a salvação, para a vida plena. Tendo em vista que aquele jovem, ele já cumpria os mandamentos, era uma pessoa fiel
as divinas leis, era considerado uma boa pessoa, mas as suas virtudes não chegavam a essa condição de abnegação total. A riqueza, por si só, ela não é uma fonte absoluta de todo o mal, mas o homem, nós, seres humanos, é que somos responsáveis pelo bom ou pelo mau uso desses recursos que é concedido a algumas pessoas, também se constituindo uma prova. O que sabemos é que se existisse uma maior compreensão de irmandade, de fraternidade, os excessos seriam evitados ou até mesmo inexistentes. O que sobra na minha casa, na minha mesa, é o que falta na mesa do meu irmão. É o que deve ser compartilhado. E abre-se um parêntese a esta citação. Nós não devemos partilhar aquilo que sobra, mas aquilo que é nosso, né? Não o que é em excesso, mas aquilo que é meu e que eu posso dividir e compartilhar. A caridade não está na partilha do que sobra, na partilha do excesso, mas naquilo que eu consigo visualizar como sendo importante também para o outro. Vivemos num mundo marcado pelas desigualdades sociais, que são geradas a partir da ganância, da incompreensão, da dor e necessidade do outro. E aí a gente não pode atribuir a Deus toda a responsabilidade do caos em que vivemos, dos irmãos que estão às margens da sociedade, que não tem o mínimo, que não tem o básico, que é o alimento, que é um lugar para descansar o seu corpo, que é um lugar onde ele esteja protegido. Porque essa responsabilidade também é nossa. E aí nos perguntamos, por que que Deus concede a alguns a riqueza, o poder, e a outros a miséria, a fome? Nos fazemos essa pergunta tantas vezes, né? E aí eu diria que Deus concede essas duas formas bem distintas para que todas as pessoas, todos os espíritos, no seu estado de encarnados, possam experimentar tanto a pobreza como a riqueza. Uma vez a gente vem pobre, noutra a gente vem rico, né? Vem com bens, com posses, né? E nós sabemos, a doutrina dos espíritos, né, nos traz essa informação, que as provas são escolhidas por nós mesmos, né? São escolhas livres dos espíritos, né? Mediante a sua condição, mediante a sua necessidade de passar por aquela prova, né? E esse questionamento e essa resposta está, né, lá no Livro dos Espíritos, na questão 814. Quem quiser conferir, fica à vontade. A miséria, ela pode produzir no ser humano queixas, lamentações, revoltas contra a vontade, contra a providência divina. Já a riqueza, ela é caracterizada pelos excessos, né? Excesso de poder, excesso de ganância, de egoísmo, de vaidade, excesso de dominância de uma classe sobre a outra. Tudo isso é produzido pelo mau uso da riqueza. Deus, ele experimenta os pobres pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Então, se eu vim com a prova da pobreza, eu sou testada a todo momento a lidar com essa escassez de bens, a administrar os meus poucos recursos, né? E não blasfemar contra Deus. É o teste da resignação, né? Do manter-se firme, fiel a Deus, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as coisas não são como eu gostaria que fosse. Lembrando que isso é uma responsabilidade minha. A condição que eu estou hoje foi uma escolha minha, junto com os meus mentores, com os espíritos responsáveis pelo plano reencarnatório de cada um. E a riqueza,
ela gera, como falei antes, os excessos, né? E os acessos a tantos bens, a tantas formas de consumo, a tantas formas de poder. E a pessoa, ela é testada pela forma como ela emprega os seus bens, podendo fazer uso para o bem comum, o bem coletivo ou para o individualismo. Então, nós podemos entender que todas as provas visam um único objetivo: o nosso aperfeiçoamento, a nossa modificação interior. Assim como as pedras são lapidadas, são modeladas pelas águas que batem incessantemente nelas, assim nós também somos moldados, lapidados, burilados pelas provas que nos foram concedidas. A pobreza nos ensina a espera, a paciência, a resignação, mas não o conformismo, o comodismo. Todos nós podemos lutar, todos nós podemos modificar as nossas condições sociais, mesmo que a gente tenha vindo na condição de ser pobre, né? E aí a sociedade, ela se utiliza de alguns instrumentos, de algumas formas e implantações de políticas públicas para beneficiar o acesso igualitário a tantas pessoas, né? E isso vai depender dos nossos gestores públicos. Ninguém está condenado a viver eternamente na pobreza, né? Nós podemos ter acesso aos bens, às coisas que são legitimados pela Constituição. Ser desprovido de bens também não é sinônimo de humildade. Nós não podemos confundir pessoas pobres, desprovidas de dinheiro, com pessoas humildes, pessoas simples, tá? Pessoas desapegadas. E nós também não podemos usar a pobreza para a nossa falta de vontade, para as nossas velhas desculpas e a nossa falta de gratidão para com Deus. Entre os extremos da riqueza e da miséria, a grande maioria das criaturas transita nas reencarnações terrenas em estágios intermediários, sempre visando, objetivando o seu progresso espiritual, o seu progresso como ser criado por Deus e que deverá voltar para Ele. Então, seja qual for as suas possibilidades materiais, que você saiba usufruir dos bens que ora você está administrador. Você não é a pessoa que detém, você não é o dono dessas coisas que foram permitidas que você tivesse nessa encarnação, certo? Você é apenas o administrador e no outro momento você virá sem essas coisas, virá numa outra condição. A certeza dessas desigualdades, das riquezas e da pobreza, né, esse contraste extremo, ela visa o nosso aprendizado espiritual, o aprendizado da doutrina cristã. O que foi que Jesus nos disse? Que ele mesmo não tinha onde repousar a cabeça, né? Ou seja, Jesus passou o tempo que ele esteve encarnado aqui na Terra se ocupando de outras coisas, porque Jesus também poderia ter se desviado da sua missão. Ele tinha o livre arbítrio de assumir aquela missão até ser crucificado, ou não. Ele poderia ter se ocupado das coisas da terra, ter tido um ofício, uma profissão, ter juntado bens e não ter cumprido com a vontade de Deus, que era a disseminação da palavra, que era a proclamação das verdades, que Jesus veio à terra com esse objetivo. E Jesus nos dá uma linda certeza do amparo até o último instante da nossa vida, por mais difícil que ele seja.
No último suspiro da nossa existência, Deus está ali a nos amparar e a nos confortar. Todas as provas trazem um nível de dificuldade para o seu enfrentamento. E quando nós nos conscientizamos da brevidade dos nossos dias nesse plano terreno, nós compreendemos melhor que nós devemos nos ocupar apenas das coisas do Espírito e dar menos importância, menos atenção, menos do nosso tempo às coisas da matéria. Assim nós vamos evitando os excessos, os acúmulos e vamos cuidando melhor da parte que realmente importa e da parte que não morre, que é o nosso espírito. Assim a gente vai aprendendo, vai evoluindo. E como se dá esse processo? Da aceitação da sua condição, seja pobreza ou riqueza, usá-la a seu favor, evitando os excessos, evitando a revolta com Deus, no caso da pobreza, evitando a ingratidão. Se você tem algo, agradeça a Deus por Ele ter concedido esse bem a você. E nós encerramos o nosso encontro de hoje, o nosso dia de reflexão, o nosso dia de parar de nos conectar com o divino, com a sacralidade, com a fonte criadora de toda forma de existência. Agradecemos a Deus por esse momento e através da nossa prece demonstramos o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa reverência a Deus, aos nossos mentores, a Jesus, nosso exemplo maior de amor, de humildade e de fé. Divino Mestre amado Jesus, que ilumina o nosso caminho de amor, de fé, de caridade cristã, que nos faz renovarmos a cada dia, que essa renovação do ser seja individual, para que a sociedade esteja contida junto com você. Iluminemos a todos que aqui estão, iluminemos aqueles que estão em casa, com a sua família, juntamente com todos os seus entes queridos, encarnados e desencarnados, que estão conosco sempre, sem nos esquecer. Estejamos sempre juntos, que o amor fraterno nos ilumine e que nos dê essa paz de luz, de amor, de fé e de caridade cristã. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Estimados irmãos e irmãs, continuamos a nossa caminhada terrena com a certeza de que ao escolhermos as nossas provas, Deus nos dá todas as condições necessárias para cumpri-las com serenidade, aproveitando nossa condição, o estado em que estamos, para evoluirmos e retornarmos aos mundos espirituais mais leves. Nós somos a Casa da Fraternidade na sua casa. Esse canal faz o elo entre a doutrina dos espíritos e você aí na sua casa. E você pode ser nosso amigo, nosso parceiro. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esses vídeos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.